Bom dia, bom dia, bom dia. Nosso 16º dia. Estamos caminhando. Isso que importa, continuamos sempre em frente. Nós já falamos sobre isso, que nós não podemos nos prender ao passado, porque o passado traz só depressão se nós ficarmos presos nele. Assim como nós também não podemos ficar presos no futuro, porque o futuro só traz ansiedade. E já falamos que muitas das coisas que nós perdemos o tempo pensando nunca acontecerão. Mas o hoje é um presente lindo de Deus. O hoje é uma dádiva. O próprio nome já diz. E a produtividade só existe no presente. A produtividade só existe naquilo que a gente pode fazer hoje, né? Então, hoje nós vamos decidir ter um dia excepcional, lindo, fantástico, abençoado, né? Cheio de esperança e fé. E para que a gente possa chegar nesse nível, nós precisamos aprender sobre crer e praticar, né? Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo inteiro? Mas sabe qual é o problema? É que ela não é o mais lido do mundo inteiro. Não é a Bíblia que as pessoas leem. Infelizmente, elas colocam lá no Salmo 91 em cima da bancada, em cima de um lugar de destaque, né? E as folhas amarelam, mas ninguém sabe o que tem dentro. É como você, enfim, comprar um equipamento novo, não fazer ideia de como usá-lo e não querer ler o manual, né? A Bíblia é o nosso manual de instrução. Nela está contido tudo que nós precisamos para ter uma vida linda, próspera, abençoada, cheia de amor, entender o relacionamento do Pai conosco, porque é um livro sobre relacionamento, um relacionamento paterno lindo, não esse que você teve, infelizmente, mas um livro de um pai amoroso, um pai dedicado, um pai que gosta de ser galardoador e recompensador daqueles que o buscam, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos primeiro ler o manual, ler, né, as instruções que ele deixou pra gente. Mas depois de nós lermos, e se você já chegou nessa etapa, nós precisamos praticá-lo, porque não existe fé sem a prática dela. Então, nós vamos falar sobre crer e praticar. Amém? Então, vamos para Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, Deus quer um relacionamento racional conosco. Deus não quer um relacionamento baseado numa emoção efêmera e passageira. Deus não se relaciona com apaixonados apenas. Deus se relaciona com aqueles que têm a decisão de ter um relacionamento íntimo, de levar para um nível de maturidade que é o amor, né? Porque a paixão acaba, mas só o amor é que permanece. Então nós precisamos entender que nós precisamos conhecer, né? Conhecer pelo entendimento a palavra de Deus. Ontem à noite eu estava com um grupo numa célula e eu falei justamente, né, sobre isso. Nós precisamos conhecer e praticar, ou seja, ter o conhecimento geral da palavra de Deus, mas saber que a prática é o que importa na palavra de Deus. Então, né, até usei um exemplo que eu recebi outro dia e eu achei muito bacana, né? Conhecimento é saber que tomate é fruta, ok? Tomate é fruta, mas sabedoria é saber que nós não podemos colocar tomate
na salada de frutas, né? Então não adianta um conhecimento sem sabedoria. Nós precisamos entender que nós precisamos de sabedoria, e a sabedoria ela vem por um relacionamento com Deus, porque ela vem através do Espírito Santo de Deus para nossa vida. E nós precisamos colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido, porque sem prática também de nada adianta a nossa fé. E nós vamos ler um pouquinho sobre isso em Mateus 7, a partir do 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda, né? Então, aqui Jesus está falando com uma multidão, e eles veem a autoridade dele nas palavras dele. Por quê? Porque ele não está ensinando só o conhecimento, mas ele está demonstrando como eles podem praticar a palavra de Deus, né? A gente precisa entender que toda a nossa vida, principalmente a nossa vida com fé, está, né, a luta é na nossa mente. Toda a batalha que nós travamos, né, na nossa vida, ela é na nossa mente. Por quê? Porque infelizmente são as emoções que dominam os meus pensamentos. Então, o que eu preciso fazer para ter pensamentos bons, pensamentos de paz, né? Pensamentos não de mal, como diz a palavra de Deus? Eu preciso blindar a minha mente, né? Eu preciso entender que toda a batalha está aqui. E como eu faço isso? Blindando os meus sentimentos. Eu não posso sentir coisas negativas. Eu não posso me alimentar de coisas negativas, né? A minha mente tem que ser alimentada com fé. A minha mente tem que ser alimentada todo dia pela declaração da fé. Vai dar certo. Já deu certo. Lembra? Está tudo bem, né? Hoje eu vou sair, né? E você, o vendedor do mês. Hoje eu vou fechar muitos contratos. Hoje, sabe, ela tem que ser alimentada com emoções boas, pensamentos de fé. Por quê? Porque pensamentos de fé geram ação, né? Uma ação real na nossa vida. Ou seja, o nosso corpo se movimenta no sentido de vai dar certo, vamos conseguir, vamos chegar no objetivo. Mas quando eu deixo os meus pensamentos negativos alimentarem a minha mente, eu me encho de tristeza, eu me encho de desânimo, eu me encho de negatividade, eu entro cada dia mais nessa depressão, nessa opressão, nessa angústia, e eu não consigo me libertar disso. Mas entenda, tudo está na nossa mente, tudo está na batalha que nós travamos aqui. Então declare hoje que você vai ser vencedor hoje, que você vai ser próspero hoje, que você vai ter as suas emoções saradas hoje, que você vai ter a cura que você precisa hoje, porque tudo passa pelo nosso estado mental. E nós precisamos entender que é dele que precisa ser alimentado, né? E ele precisa ser alimentado pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, né, tudo volta para a Bíblia, tudo volta para a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender hoje. Nós precisamos crer e praticar. Tem uma frase de Churchill bem famosa que eu gosto muito, que ele fala que o pessimista, ele vê dificuldade em tudo, né? E o pessimista vê dificuldade na oportunidade, e o otimista vê oportunidade na dificuldade, né? Então é assim que nós precisamos tratar todo dia aí. Não há um obstáculo quando nós estamos de olho no alvo, entende? É só passageiro. Não foque no problema, não foque naquilo que está à sua frente que você não consegue sair. Foque naquilo que está à frente, acima, né? Aquilo que já deu certo através da palavra de Deus. O livro de Tiago diz que, em Tiago 1:25, diz que aquele que atenta para a palavra de Deus e pratica, ele vai ser feliz em tudo que fizer. Então, decida hoje ler, conhecer, estudar, ter entendimento da palavra de Deus, mas peça para Deus a sabedoria do alto, para que nós possamos crer
declarar e praticar. E creia, tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão será próspero. Por quê? Porque essa é a verdade que diz a palavra de Deus hoje. Então, né, decida hoje ter os seus sentimentos alimentados por fé e não por nada que vem de negatividade. E as nossas únicas limitações estão na nossa mente. Então, decida romper hoje. Que você tenha um dia sensacional e nos vemos amanhã. Até mais.